Pode, Pode ir? pode, Eu sou o Piero Marchiori Fiorelli, jornalista da TNT Sports, e eu autorizo o uso da minha imagem. certinho. Começar aqui. Como você descreveria? Eu tô olhando pra cá porque tô com uma As colinha das perguntas. perguntas. Exato. Tranquilo. Como você descreveria a linguagem usada hoje no jornalismo esportivo, principalmente nos programas de futebol? Cara, difícil isso, né? Porque com a internet, né, os novos programas e tal, tende a ter um público muito jovem, né? Envolvido nas transmissões. Então, em geral, eu diria que é uma tentativa, muitas vezes, de ser descolado, informal e menos padronizado. Acho que esse é o que todo mundo busca, né? A informalidade, menos padrão, mas padrão no sentido de a velha forma de se comunicar, Sim, mas ao mesmo tempo um fator novo, uma coisa mais jovem na forma de se comunicar, mas ao mesmo tempo não é terra sem lei, né? Não é como se você pudesse falar e se comunicar de qualquer maneira. E aí você fica sempre no limite, né? Do que é realmente descolado, do que é só exagero. E quando não é exagero, pode soar também como algo meio sem sentido, né? Descaracterizado. Uma pessoa que não tem aquela linguagem, tendo que usar aquela linguagem para se adaptar a um cenário que hoje existe, né, na comunicação. Mas eu diria que é isso, é a tentativa de ser algo mais informal e mais conectado com o público. Acho que isso é muito importante, que muitas vezes o jornalismo e quem estava na TV, sei lá, a tendência era usar uma linguagem que talvez não fosse a linguagem da mesa do bar, da faculdade, da reunião dos amigos na escola, do churrasco da família. E cada vez mais a TV tenta se aproximar desse tipo de linguagem, tendo os limites, e pelo menos eu prefiro que seja assim, né? Tendo os limites, obviamente, para as leis, enfim, para não ultrapassar a, o que é legal e o que é ilegal, né? Certo? Acho que ficou mais ou menos claro isso, né? sim. Você acredita que essa é a principal mudança das transmissões de um tempo para cá? Cara, eu acho que a internet em si ela muda tudo, né? Então, quando você tava na TV, a resposta era audiência, né? E apenas audiência. Hoje em dia, você posta um vídeo ou você está em uma live e você é julgado por aquelas que sejam 10, 5 mil pessoas que estejam vendo você, né? Enquanto na TV você estava ali podendo falar para, sei lá, 50 mil pessoas, as 50 mil pessoas não se comunicavam com você. Hoje, quando você fala, todo mundo te escuta e todo mundo fala contigo, todo mundo reage ao que você fala. E quem tá falando consegue ler o que quem tá vendo tá comentando. Então, essa relação, eu acho que é a relação de maior impacto. Eu acho que isso que quebra. Essa Porque proximidade de do quem fala público com quem ouve. do que quem ouve. Exatamente. Pra mim, isso é o que mudou tudo. Porque antes, cara, realmente você não tinha o feedback, você não tinha a resposta. Você não tinha o que o público queria ouvir. Óbvio, existem pesquisas, a imprensa fazia também, né? E os resultados acabavam se comprovando, né? Questão de audiência e tal. Mas hoje em dia a resposta é muito rápida. E a internet ela muda muito, né? Então uma rede social em um dia ela tem um algoritmo que serve para esse tipo de produto. Passa um ano, isso já está defasado, já chegou uma outra nova rede social que exige um novo formato, uma nova linguagem. Então acho que é muito da internet e dessa relação público e quem produz conteúdo que meio que se confunde hoje em dia. Você acha que essa linguagem mais próxima do ouvinte, do torcedor, pode atrapalhar na hora de passar uma informação? De um momento mais sério? Eu acho que o problema é quando você não consegue fazer a diferenciação, né? Porque quando você está no ar e quando você tem o microfone na mão, você tem uma responsabilidade. Eu acho que às vezes existem exageros, sim. O fato da linguagem, essa sensação de liberdade, dá uma sensação de poder fazer qualquer coisa, né? E hoje em dia, também com as redes sociais, o ódio, a agressividade, ela acaba aumentando também. E isso contamina quem está com o microfone. Então eu acho que isso pode ser um problema, com certeza pode ser um problema.
É só questão de você saber diferenciar. E cada vez mais na imprensa, hoje a gente vê pessoas que são torcedoras. Todo mundo é torcedor, né? Eu também sou. Então todo mundo é. Sim. Mas se portando como um torcedor de arquibancada no ar, que não é lugar para fazer isso, né? Ou numa entrevista coletiva, por exemplo, ao fazer uma pergunta para um treinador, se colocar não como um entrevistador, mas sim se colocar como um torcedor crítico ao trabalho do cara. Eu acho que isso passa um pouquinho do limite e até vai pro desrespeito. Você acha que o uso de gírias e expressões mais modernas, do público mais jovem, elas podem tirar um pouco da seriedade do trabalho? Acho que não, cara. Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que se feito de uma forma natural e responsável, eu falei, é que às vezes é caricato, né? Você quer ser uma coisa que você não é. Aí não adianta. Mas se é algo natural, eu não vejo problema, cara. Não vejo problema, sinceramente. Tudo tem seus limites, eu acho que aí cada empresa estabelece a forma de se comunicar, o que é ultrapassar um pouco, mas eu acho que pro jeito que as coisas estão se moldando, acho que é uma tendência natural você falar como o público fala. Sim. É, como é para você encontrar esse equilíbrio entre informar e entreter, especialmente em programas que são ao vivo? Cara, não é sempre fácil. Por exemplo, eu faço o de solo, né? Muitas vezes, né? Então, eu com frequência tô ali num ambiente que é diferente do de placa ou da live do André, que eu faço como um comentarista normal, né? Que eu tô ali debatendo e opinando sobre futebol e conversando sobre futebol. Ou quando eu tô na redação e preparando programas como produtor ou coordenador. Que ali é uma questão muito mais focada no futebol, tem a linguagem, tem o jeito novo de se comunicar, tal, tal, tal. Mas no de solo especificamente, ali é um público que tá indo pra se divertir, pra dar risada, pra falar merda. É no jeito de se falar, né? Essa coisa da. Cara, ali é pra gente se divertir. E mesmo quando você tá indo pra se divertir, você tem uma responsabilidade, que às vezes você ofende alguém. Porque nessa de falar merda, aí merdas são faladas, né? E aí Sim, você acaba ofendendo as pessoas. Então, às vezes, dependendo do ambiente que você tá, não é que é difícil, as coisas se confundem. E aí você acaba tendo que ter o cuidado para não cometer um deslize. Eu acho que esse que é o ponto. É ter o cuidado para quando a coisa tá muito solta, você não cometer um deslize grave. entendo. É, já que você entrou no papo de tanto do de solo quanto do de placa, eu queria saber qual é a diferença da sua preparação para esses programas. Cara, eu vou te falar, quando faço de placa, ou agora a live do André, que eu faço todos os dias também, é uma preparação gigante, cara. Preparação gigante. Vejo tudo que é jogo possível, todas as análises possíveis. Leio muito a imprensa local Porque, assim, por exemplo, quando você vai falar de um time de Minas, do Sul, da Bahia tal, uma coisa é eu falar dos times paulistas. Esses daí eu falo com uma propriedade absurda, porque eu vivo a imprensa paulista todos os dias. Eu tenho os amigos que torcem para os times paulistas. Então é natural. Eu sei tudo sobre o que está acontecendo aqui no futebol paulista. Do Uhum, Rio, também, cara. A gente tá aqui no Sudeste, a gente tá no eixo. A tendência é a gente estar sempre impactado com as notícias do que vem do. Mas quando a gente vai para esses outros lugares, o que eu tenho de conhecimento é o que eu vejo dos jogos. O que você precisa para ir além de bastidores, sentimento do torcedor, isso eu não vivo no dia a dia. Então, para dia de placa, para dia de live do André, eu tenho um tema para eu falar de Inter. Eu vou na imprensa do Sul, eu vejo o que estão falando por lá, é, tento contactar pessoas de lá. Isso é uma preparação. Cara, o de solo, sinceramente, ali a ideia é abrir o microfone e sair falando. E ali é pra gente se divertir. Ali de fato não são vídeos sobre futebol, né? Ali o futebol é pano de fundo pra gente se divertir e ficar batendo papo. Ali é outra parada. Tem sim. diferença, sim. É, esse estudo que você faz pro de placa, você faz ele no dia do de placa ou você faz ele anteriormente, já sabendo sua escala? Não, ele começa antes, porque a gente vai falar dos jogos do dia anterior muitas vezes, né? Então ele já começa antes. Você se prepara, você trabalha quando você tá fora do horário de trabalho, né? Quando você trabalha com esporte. Ainda mais quando você tá no ar. Então, e quando eu tava, quando eu era apenas um produtor também, só um produtor, hoje eu continuo fazendo as duas funções. Já era assim, porque você tá fora, você trabalha o dia inteiro com futebol, aí chega à noite, o que que acontece? Tem Tem futebol. jogo. Então você tem que ver jogo, cara, assim. E aí o jogo te prepara pro dia seguinte. Então,
E quando você tá no de placa, ou quando você vai fazer alguma transmissão, é trabalho dobrado. Aí você lê mais, estuda mais, vê mais, fica mais atento aos jogos e acorda mais cedo para ler mais. Eu tendo a trabalhar já desde o dia anterior já. Mas as pautas são feitas previamente ao jogo? Não, isso não. Mas eu posso me inteirar sobre o assunto do clube, né? Certo. Amanhã, por exemplo, eu vou tratar sobre Palmeiras e River. Eu vou ver o jogo Palmeiras e River. Mas é importante eu saber que o River Plate, por exemplo, só perdeu 4 jogos no ano. Que em casa, a única derrota na temporada foi a derrota pro Palmeiras. Sim, Entendeu? O jogo ainda não aconteceu. Mas amanhã, quando eu for falar, é importante eu ter essa base e essas informações. Porque o River Plate não é algo que eu tenho no dia a dia. Eu não falo sobre o River Plate todo dia. Mas amanhã eu vou precisar falar sobre o Palmeiras e River Plate. E é bom eu ter um panorama de como tá o trabalho do Galhardo lá no River. Ele tá sendo questionado. A torcida ainda ama ele. O cara tem um busto lá. Tem. O cara é estátua lá no River Plate. Será que ele agora ainda é unanimidade ou o trabalho tá sendo questionado? O time. Se fala muito sobre o time estar jogando mal, mas os resultados são tão ruins assim? Ou é só questão de desempenho? Isso é importante eu ter mapeado. Porque aí eu vejo o jogo, vou dormir, amanhã eu vejo as coletivas, não dá tempo pra você ver tudo. Então, quanto mais você estuda e se prepara, melhor. entendo. E aí as pautas, obviamente, elas acontecem a partir do que foi o jogo. Se teve uma polêmica de arbitragem, se teve uma resposta direta na coletiva. Por exemplo, Fluminense e Lanús de ontem. Você não se prepara para a demissão do Renato. Ninguém esperava que o Renato ia pedir demissão. Mas, cara, você acorda cedo, você vê a coletiva inteira, o tom das respostas dele. Mas aí você também tem que saber que existe um contexto de como eram as últimas entrevistas coletivas do Renato, como que era a relação dele com a imprensa. Eu acho que é importante isso, sabe? Você tá sempre por dentro do que tá acontecendo. Saber Sim, sobre tudo você nunca vai saber, não tem como saber sobre tudo. Futebol é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas é importante estar ligado. sim. E quando você é escalado de repente, talvez para cobrir alguém, você sempre. Cara, exatamente. Eu tô atento porque eu tento sempre ficar bem informado o máximo que é possível, né? Às vezes a gente desliga, às vezes a gente faz uma coisa ou outra. Temos a vida pessoal, lógico, né? Mas eu procuro sempre estar por dentro, cara, porque pode acontecer isso que você falou, já aconteceu. Eu entrar no de placa porque alguém passou mal no dia, eu tava na TV, Piero, preciso que você vá pro ar. Eu fui. E E aí, cara, e funcionou bem, mas é porque eu tava meio que por dentro. Eu vejo jogos tal. E como eu tô na produção sempre também, as horas anteriores ao programa, eu tava produzindo o programa, então eu já sabia o que seria assunto, eu já sabia o que seria a pauta. Então acho que é importante você estar bem informado, né? Um jornalista tem que estar bem informado. Ainda mais, você trabalha com futebol, é futebol, trabalha com política, você tem que estar por dentro, cara. sim, te incomoda você sair da produção para a frente das câmeras? Talvez Não, de uma forma de repente? não, pelo contrário, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer a produção e gosto de ir também pra frente das câmeras. Me divirto muito. Ah, ok. O quanto as redes sociais influenciam na forma como vocês se comunicam com o público? Totalmente. Foi a base do minha primeira resposta. Eu acho que é o que mudou totalmente a internet. Resposta do público e você consegue imediatamente entender o que o público quer e o que dá resultado. E aí você se molda. É assim que funciona. Porque tudo é resultado hoje em dia, né? Tudo é like, tudo é views. Então você tem que se adaptar, cara. Quando você está na produção, você acompanha os comentários em tempo real Com para já certeza. passar o feedback para o apresentador? Com certeza, até pra gente filtrar também, né? Porque as pessoas cometem crimes, né? As pessoas exageram, as pessoas. Até pra você Sim, conseguir fazer controle do chat, né? Chat é agressivo, cara. O pessoal é. Hoje em dia todo mundo é terra sem lei, né? Então ali é resposta imediata. A questão só é quando eu tô no ar, sinceramente, eu tento me blindar de não ficar lendo em tempo real. Porque isso mexe com o seu psicológico, né? Você faz um comentário duro, que às vezes tem que ser feito, né? Você faz uma crítica pesada a um jogador, e às vezes as pessoas não gostam do comentário que você fez. Ninguém é obrigado a concordar com você, né? Ali é um debate. E a resposta imediata de quando você não concorda do público hoje em dia é ofender. É a base para tudo. E se você fica em tempo real lendo ofensas a você, isso te desestabiliza. E aí você não desempenha no mesmo nível. Então, eu não gosto de, enquanto eu estou ao vivo, ficar lendo o chat em tempo real.
Mas quando eu tô na produção, sim. Aí eu tô até pra ficar ligado se eu tenho que ajustar alguma coisa, né? Pessoal, o áudio tá baixo, pô, eu tenho que. Alguma coisa tá acontecendo aqui, eu tenho que resolver. Pô, tá meio escuro, o que aconteceu? Eu tenho que ver a câmera e tal. Ou alguma informação que foi passada errado e tal. Mas quando eu tô como comentarista, não. Ali eu sou só responsável pelo que eu tô falando. Sim, falando já da opinião, hoje em dia o jornalismo esportivo ele virou muito opinativo. Você acha Sim. que isso é positivo ou isso pode acabar pesando na imparcialidade? Cara, eu não acho que é positivo, mas eu acho que foi o processo natural, né? Que hoje em dia é assim. Eu prefiro uma coisa. Porque cada vez mais é programa ao vivo, live e debate, né? E menos programa de grandes matérias, grandes produções jornalísticas de fato, né? Grandes entrevistas. Hoje em dia isso está totalmente defasado. A relação até do esporte, né? De quem são os protagonistas para com quem fala acaba virando até um pouco a chave de muitas vezes o jornalista virar o protagonista, né? Querer ser a Sim, estrela da coisa. E isso acontece muito, né? Do jornalismo opinativo. Os caras se dão mais importância do que eles têm, né? Então, e isso eu tenho muito claro na minha cabeça. Eu não sou estrela de nada e eu não sou o protagonista daquilo. Mas eu acho que é muito do que o público quer também, sabe? O pessoal quer ver debate, quer ver opinião e a opinião, ainda mais feita de uma forma enfática, gera reação. E reação gera engajamento. E engajamento é sim, bom. Então, hoje em dia é isso, né? Eu acho que é possível você ser firme, o que também pode engajar, mas não sendo feito apenas para engajar, sabe? Aí eu sim. acho que é bobagem. Ah, eu vou falar uma coisa que eu não acredito só para poder engajar. Isso aí eu acho loucura, sinceramente. Então eu tento equilibrar essa relação para poder ser fiel ao que eu penso, mas adaptado ao que pede o mercado hoje. Entendo. Mesmo com essa pegada mais descontraída da TNT, tem algum limite que você acredita que não deve ser ultrapassado na linguagem? Com certeza. Primeira coisa, ofensa pessoal a quem tá aos seus pares ali, né? Não é mesa de bar que você xinga os outros. Principalmente, tipo, o de solo é diferente, né? Ali Sim, é outra coisa. sim, O, ofensa aos pares, preconceitos em geral, né? Obviamente, os limites da lei. E o respeito ao público, cara. E não se achar que você. Não achar que você sabe muito mais que todo mundo, sabe? Todo mundo é idiota e só a sua opinião vale. Então é respeito, limites, e acho que é isso, cara. Esse é o cuidado da linguagem. sim. Você acha que esse estilo mais moderno, que se aproxima mais do público, desculpa, eu li errado. Você acha que esse estilo mais moderno aproxima mais do público ou pode afastar quem prefere um jeito mais tradicional de cobrir o futebol? Cara, sinceramente, eu acho que a TNT ela consegue mesclar bastante isso, né? Quando você tá na Champions, uma cobertura de Champions que tá na TNT TV, você tem uma outra linguagem. É uma parada diferente. E até o peso da competição, você tem que saber o lugar que você tá. Isso é muito importante. Uma coisa é você tá num quatro cadeiras, conversando sobre futebol e resenhando. Beleza? Aqui é uma coisa. Uma coisa é você tá de terno, apresentando o maior torneio de futebol do mundo, fazendo um pré-jogo, se preparando para um grande jogo. Cara, ali é outra parada. Ali você pode, sem ser pedante, sabendo se comunicar, sem ser querendo, é, sem se desconectar do público, mas sendo mais sério. Ali é uma forma diferente. Pode ser bem humorado, pode ser leve, mas é mais sério. E eu acho que é isso, cara. É saber equilibrar. Muita gente diz que os programas de futebol estão cada vez mais virando resenha de bar, como você disse. É isso aí. Você concorda com isso e você acha que é proposital? Eu acho que e é proposital. Com certeza. Com certeza é proposital. A ideia cada vez é mais essa. O conceito das mesas redondas, eu acho que ela já veio um pouco disso, né? É a tentativa de você trazer esse papo de mesa de bar para a TV e ela vai se moldando com o tempo. Hoje é isso que dá resultado. Talvez daqui a um tempo não seja, talvez daqui a um tempo seja outra coisa. E aí a internet vai moldar de novo e a TV vai se moldar de novo, cara. Eu acho que e eu não falo. E assim, tem pro lado bom,
que eu acho que isso aproxima do público, e tem quando a coisa escapa, que vira loucura, que vira ofensa, que vira agressividade, que vira algo sem propósito. Aí eu acho que é quando a coisa destoa. Como você enxerga a chegada da GE TV e da Cazé TV para disputar com a TNT no YouTube? Cara, eu acho que eleva muito o nível da disputa, cara. São grandes empresas, grandes profissionais, cada um com a sua característica, cada um com os seus direitos e cada um com os seus profissionais. Assim, sinceramente, eu vejo como algo que puxa e eleva pra cima. Quanto mais concorrência, mais gente fazendo, mais gente produzindo coisas diferentes e todo mundo se puxando pra tentar fazer o melhor. Pro público é excelente, quanto mais opção, melhor. Sim. Pro público é excelente, mas para vocês, da TNT, vocês enxergam de um bom jeito? Não, com certeza, cara. É óbvio que a concorrência em si, ela às vezes pode te obrigar a sair da zona de conforto. Mas quem está disposto a sair da zona de conforto, observar o que é feito de legal, a tendência é de uma grande concorrência elevar o teu nível, elevar o teu nível. E a única coisa só, aí é com a chefia, né? Aí eu falo por mim, né? Eu não posso falar Sim. por quem comanda. Mas eu vejo de uma forma positiva. Ok. Como você vê a influência de YouTubers e influenciadores e canais independentes na forma de falar sobre futebol hoje? Eu acho excelente, cara. Eu acho excelente. Isso eleva o nível do debate, mas ao mesmo tempo cria excessos, que são os canais de torcedores, que não tem problema nenhum, obviamente, né? Eu posso criar um canal para falar do meu time, isso não tem problema. E sendo jornalista, tem várias pessoas que fazem isso de uma maneira muito interessante, que é cobrir apenas um time, fazer um jornalismo opinativo sobre o seu clube e respeitando essa relação de paixão e também de informação. Sim. E levar isso até para caso de conseguir uma credencial, ir para uma sala de imprensa, fazer perguntas, eu acho isso perfeito. A coisa é sala de imprensa, cabine de imprensa, não é lugar para você torcer. Ali não. Ali não é lugar para você ser torcedor, entendeu? É Uhum. a diferenciação do lugar que você tá. Ali não é para você ser agressivo, ali não é para você se portar como um torcedor. Ali você tá trabalhando. Acho que sabendo fazer isso, eu vejo com bons olhos. Quem ultrapassa, aí eu já não gosto. Hoje em dia tem muitos exageros. Sim. Esse novo jeito de comunicar, você acha que ele alcança o público mais jovem? Ele foi feito para alcançar o público mais jovem? Sim, ele alcança o público mais jovem e cada vez mais gente jovem na tela também. Pessoas mais novas aparecendo. Essa necessidade de você se comunicar com essas pessoas. Apesar de que hoje a internet não é só do lugar do jovem, né? Não é só gente de 16 anos que tá na internet. Hoje em dia existe um público muito variado. Sim. O humor, ele tem um espaço importante no jornalismo atual? Tem, tem, e sabendo fazer, eu acho que na medida certa, sim. E aí, a medida certa, cada empresa e cada programa tem que saber fazer essa conta. Já aconteceu de você ou alguém que estava no programa que você estava produzindo, é, precisou mudar o jeito de falar por conta de um feedback que ele viu do público? Sim, sim. Do público e da. A todo momento você tá exposto a isso. Às vezes você comete exageros, você se empolga, você tenta fazer de um jeito, pô, Piero, isso aqui não tá legal desse jeito que você tá fazendo. E isso vale pra todos, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Um feedback assim de, pô, será que eu tô indo no tom certo? Será que a forma de eu me comunicar tá certa? Todo mundo já viveu isso, cara. Então. E às vezes é até uma relação interna com você. Você se ouve e você fala, pô, esse caminho não tá tão bacana, vou por esse caminho. Sim. Para finalizar, Manda aí. pensando no futuro, você acha Ah. que a linguagem do jornalismo esportivo vai continuar mais leve, descontraída, ou pode rolar um retorno ao modo mais tradicional da coisa? Cara, eu acho que o tradicionalzão, assim, ele é muito difícil de voltar. Porque o tradicionalzão, ele era um padrão, né? De se comunicar. Então, eu sinceramente acho que o. Não, mas ele pode se adaptar, ele pode mudar. Com certeza. Só que eu acho que cada vez mais é uma linguagem adaptada para a internet, cara. Então, é muito desse público. E aí é muito que o público vai moldar, né, cara? O que as pessoas estão dispostas a ouvir. Talvez não tenha mais espaço para certos exageros e aí estabeleçam limites, assim. Mas eu acho que o modo tradicionalzão, assim, é muito difícil voltar, cara. Então você acredita que a internet vai moldar a forma do jornalismo se expressar
Com certeza. daqui para frente. Com certeza. Já faz isso e vai continuar fazendo. Ok, é isso então. Obrigado, Piero. É Valeu demais, Guilherme. prazer falar com você. Quando eu terminar a minha matéria, eu vou enviar para você, caso você queira ler. Tranquilo? Ótimo. Se precisar de mais alguma coisa, mano, pode me mandar que a gente faz de novo, tá? Obrigado. Vou Beleza? encerrar a gravação aqui. Tamo junto.